Retração é o assunto do vídeo de hoje. Vocês pediram demais essa aula. A gente vai falar hoje sobre toda a aba de filamentos no Prusa Slicer. Então, vem com a gente. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Hugo Lopes, muito prazer. E se você está me conhecendo agora, como de costume, eu vou dizer que você não assistiu às outras aulas e eu estou deixando aqui marcado a playlist completa para você assistir desde o começo, se você quiser. Eu vou fazer pela primeira vez aqui e pedir logo no início. Já deixa o like, se inscreva no nosso canal porque esse vídeo merece. O que eu preparei para mostrar para vocês aqui, vocês pediram muito, então eu acho que tem muita gente satisfeita. Então já deixa seu like, pode deixar, confia em mim e vamos direto pro fatiador. Estamos aqui no nosso queridíssimo Prusa Slicer. Na primeira aula eu mostrei para vocês um pouco aqui da Printer Settings, né, que é a aba de configuração da sua impressora, onde você coloca as informações a respeito dela. Mostrei ao decorrer dos vídeos seguintes aí todas as principais configurações de impressão e hoje a gente vai matar o assunto aqui na aba de filamentos. Eu pretendo já fazer ela completaça nesse vídeo. E o que eu quero começar mostrando para vocês? Na aba de filamento aqui, as primeiras opções, tá bom? Na parte de diâmetro, é o diâmetro do filamento que você usa. O maior padrãozinho que a gente tem no mercado aí na maioria das impressoras é 1.75. Existe o filamento 2.85, talvez tenham até outros, mas eu acho que você não vai precisar mexer nisso, tá? A maioria vai ser 1.75 mesmo, mas é aqui que você ajusta se precisar. Agora tem esse cara aqui, ó, Extrusion Multiplier. E o que acontece? É uma função que muita gente que vem de outros fatiadores, como o Cura, por exemplo, qualquer outro, procura pelo flow, que seria o fluxo. Na minha opinião, multiplicador de extrusão faz até mais sentido. É uma nomenclatura que faz mais sentido. Para você que assistiu nossa aula de velocidade, você viu lá que eu mostrei toda essa questão da sincronia dos motores, o movimento que os eixos fazem e a extrusora manda o material ali para o bico. Então, qual que seria, né, a diferença e por que eu acho que isso aqui faz mais sentido do que chamar de fluxo? Porque a impressão em si, ela já gera um fluxo de material, uma vazão, um escape de filamento ali pelo bico. O multiplicador de extrusão seria o quê? A gente mandar um pouco mais de material sem mexer na velocidade dos movimentos. Então saca só, quando a gente tem o flow lá no Cura ou no fatiador que você usava antes, ele estava em porcentagem, né? 100% ou 95%. E aqui a gente está em 1, tá? Então entenda que 1 é 100%. Se você usa 102%, aí você coloca aqui, ó, 1.02, isso é 102%. Ah, Hugo, eu uso 98, então você vai pôr 0.98, tá? Então essa é a primeira grande diferença. Então, o que eu gosto de explicar a respeito do multiplicador de extrusão é que tem dois tipos de teste. O teste dimensional, em que você vai imprimir uma pecinha aí de parede única, vai medir com um paquímetro mesmo, um micrômetro, e vai ver ali a espessura dessa parede. E aí você vai analisar se está correta de acordo com a largura de extrusão que você colocou. Se você colocou 0.4 e na sua peça está saindo menor do que isso, a largura de extrusão, você pode fazer um ajustezinho no fluxo. Você quer mandar mais material sem mexer na velocidade, entendeu? E tem um outro teste que seria o teste visual. É você imprimir a sua peça e ver se a deposição de material está corretinha. Porque você fala, Hugo, eu já estou na velocidade ali interessante, não quero aumentar mais, só que o material parece estar faltando na peça. Então você vem aqui e dá uma ajustadinha no fluxo, visualmente mesmo. Hugo, agora tem material demais, cara, tá esmagando ali, eu queria dar uma reduzida. Então você ajusta 100%, por exemplo. Então, tem o teste visual para fluxo, para multiplicador de extrusão e tem o teste dimensional. Para auxiliar você aí a entender em qual teste você vai sair melhor, qual que é mais interessante para suas peças, primeiro, eu quero te dizer que para a galera mecânica vai fazer mais sentido o dimensional, né? Você precisa ter aquela dimensão precisa das suas peças. Para a galera de decoração, eu acredito que faça mais sentido a inspeção visual. Você imprimir alguns testes com porcentagens diferentes e ver qual que fica melhor. Estou deixando um artigo da própria Prusa, onde eles orientam um pouco esses testes aí para você entender um pouquinho melhor. Pena que ele está em inglês, mas eu acho que ainda assim dá para você extrair alguma coisa. Eu vou deixar na descrição. O parâmetro seguinte seria a densidade, tá? Eu estou criando aqui um perfil para PLA, então já vou colocar aqui 1
1,24 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do PLA. Se fosse ABS, 1,04. Se fosse PETG, 1,27. Esses são os mais básicos. Se você for criar outros perfis de materiais como nylon, qualquer outro, aí você consulta o fabricante ali que ele deve ter a densidade do material. Ou até no link que você comprou, geralmente eles colocam na descrição. Como é para PLA, 1,24. Se você quiser, para ajudar aí nas estimativas do fatiador, você pode colocar também o custo ali do quilo de material. Eu não costumo preencher isso aqui, eu mesmo faço meus cálculos à parte no Excel, mas se você quiser ver uma estimativa do fatiador, é só você colocar aqui. Agora, né, que a gente já configurou aqui os presets do filamento, vamos para temperaturas. Em PLA, eu costumo colocar na primeira camada 65, isso aqui eu não mudo, tá? PLA geralmente eu fico nisso, 60 na primeira, 65 na primeira, 60 nas demais. Já no bico é que vai mudar de um PLA para o outro. Às vezes você quer um PLA mais brilhoso, então você aumenta um pouco a temperatura. Você está usando um silk, que também usa a temperatura um pouquinho mais alta. Isso aí dá uma variada. Então, às vezes, eu uso aqui 205 na primeira, 200 nas demais. Então, já vou te dar uma instrução para você quiser testar temperaturas no Prusa Slicer. Tem muita gente que fala, mas lá no Cura a gente tem o Post Processing, é mais fácil. Cara, eu acho no Prusa mais fácil e vou te mostrar como você fazer um testezinho aí basicão de temperatura. Aqui na tela inicial, o que você vai fazer? Clica com o botão direito do mouse na mesa de impressão, adicionar um shape box. Vou colocar uma caixinha simples aqui. A gente agora vai mudar a dimensão dela para 50 mm de altura. Vou manter os 24 aqui que apareceu, não tem problema. E vou dar a primeira fatiada. Depois que fatiou, você vai descer essa barra de rolagem, tá? Eu vou colocar a cada 10 mm aqui uma temperatura diferente. Então, a partir de 10 aqui, ó, clica com o botão direito nesse maisinho, que eu não quero só trocar de cor, então vou clicar com o botão direito, adicionar um G-Code customizado. O que você vai colocar aqui, ó? M104S, aí a temperatura que eu quero testar. Então, vou colocar aqui, ó, 220, ponto e vírgula. Esse M104 é o comando de G-Code que faz a troca de temperatura no extrusor, tá bom? Da sua impressora. Então aqui no hot end, digamos assim. Então eu vou colocar M104S e a temperatura com ponto e vírgula no final. Ok. E agora eu vou reduzindo essa temperatura a cada 10 milímetros. Aqui vou colocar Custom G-Code de novo, 215. Vou fazer mais uma mudança aqui, ó, em 30. 210. A partir de 40, mais um, 205. Lembre-se aqui, ó, que na parte inicial, como a gente não mudou, ó, ele vai estar com a temperatura que a gente deixou aqui. Então agora eu vou colocar aqui, ó, 225, né? Que eu acho que foi a primeira que eu coloquei aqui. 220, é isso? 220. Então beleza. Agora eu vou dar uma fatiada, tá bom? E a gente fez nossas mudanças de temperatura. Vou mudar aqui a visualização para temperatura. Repara bem o que acontece. Ó. Parte inicial aqui, 225. Ó. Tá vendo? Passou de 10 milímetros, aí ele reduziu para 220. Ó, esse tom mais alaranjado. Depois a gente vem para 215, ó, nesse amarelo. Foi reduzindo. Ó. Aqui está um 210, tá? E termina no 205. Então a gente vai fazer um teste aqui de brilho no PLA, por exemplo. Quero saber qual a temperatura que deixa o melhor brilho no PLA. Então você faz um cubinho básico desse, mudando em temperaturas, ó, da mais alta para mais baixa, e você vê qual altura, qual faixa ali que ficou melhor, qual o resultado que mais te agrada, entendeu? Aí se você quiser fazer outro tipo de teste de temperatura, você pode baixar uma torre de temperatura lá no Thingiverse, ou criar sua própria torre aí, ou fazer um testezinho de cubinho desse aqui mesmo, testar a resistência, sei lá. Você pode fazer qualquer teste de temperatura apenas usando esse comandinho aqui personalizado de M104. E é assim que você vai fazer seu teste de temperatura aqui, fácil no Prusa Slicer. Como não é meu caso, já vou voltar aqui. Beleza, então aqui a gente já matou a primeira aba de filament. Agora a gente tem uma outra aba que causa muito problema, muita confusão em muitas pessoas, que é a aba Cooling. E eu vou te mostrar por quê. Bom, primeiro detalhe que a gente tem que prestar atenção. Esse é um perfil para PLA. Então aqui a primeira opção, ó, manter fan sempre ligado. Eu quero isso. Para PLA a gente vai deixar o fan ligado o tempo inteiro. Então já vou clicar aqui. Essa opção, ó, habilitar auto-cooling, ou seja, auto-resfriamento,
já vem habilitada por padrão pelo Prusa Slicer, porque ele se considera um software inteligente. Mas o que isso também vai fazer? Vai fazer com que ele tome decisões por você. Então, primeiro de tudo, eu vou fatiar uma pecinha com vocês, vou colocar aqui um Kali Dragon. Saca só o que vai acontecer, tá? Vou fatiar ele e aqui na visualização vou colocar velocidade. Repara o que aconteceu, ele está com as velocidades constantes, que eu configurei aqui na configuração de impressão, ó. Coloquei tudo constante, 35. No finalzinho, ele começou a reduzir nos pontos que eram pequenos, tá? Por que isso acontece? A gente tem aqui, ó, nessa configuração de Cooling Thresholds, os limites de resfriamento, tá? E o que eu estou dizendo aqui para o software que ele pode tomar de decisão? Quando a gente tiver uma camada que for demorar, né, menos do que 60 segundos, aí ele pode ligar o fan. É isso que eu estou falando para ele. Aqui eu estou dizendo que se a camada demorar menos do que 5 segundos, aí ele pode reduzir a velocidade de impressão. E no final eu falo para ele que essa redução pode ser até, no mínimo, 10 milímetros por segundo. Ele não vai reduzir mais do que isso. Agora repara, se eu colocar aqui 10, por exemplo. Então eu vou automatizar um valor aqui. Se qualquer camada com menos do que 10 segundos de duração, ele pode reduzir a velocidade a até 10 milímetros por segundo. Vamos fatiar de novo o nosso Kali Dragon. Repara só no que já mudou aqui. Ele reparou que, ó, nesses pontos vai ter menos do que 10 segundos de duração. Então ele reduziu a velocidade. Tá vendo? A gente está na visualização de speed. Então, em alguns casos, algumas peças que você esteja fatiando aí com essa opção ativada, pode ser que ele esteja mudando as velocidades de impressão, tá? Isso vem por padrão e muita gente não mexe, não desabilita. Essa função ela é muito útil em algumas peças que a gente tem problema de resfriamento. Eu costumo usar em cones, por exemplo, onde chega no final assim e aí fica aquela coisa meio deformada. Se a gente ativar essa opção, quando ele vai afunilando a impressão, aí ele reduz a velocidade no final. Pode ser útil. Mas em peças como essa aqui, cara, que o problema é mais retração do que resfriamento, eu não ativaria não, porque fica marcado essa região. E aí a gente perde justamente o que vimos na aula de velocidade, que é aquela uniformidade das camadas, a sequência do movimento, tudo sincronizado, porque fica mudando de velocidade o tempo inteiro. Então o que eu vou recomendar para você é desabilitar essa função. E agora que você sabe como ela funciona, né? O que exatamente você está dizendo para o fatiador, que tipo, se a camada for mais rápida do que 10 segundos, ele pode reduzir a velocidade. E você pode até mudar essa velocidade, tipo reduzir para 15 pelo menos, se você não quiser que reduza até 10. E apenas se a camada for mais rápida do que 4 segundos ou 8 segundos, você determina. Vai ser de acordo com o arquivo que você está mexendo, com a delicadeza dele nesses pontos mais finos, que exigem um resfriamento mais delicado. E aí o fan não está dando conta e você quer reduzir velocidade. É para isso que serve essa automatização. Como eu não quero usar nessa peça aqui, vou desabilitar, vou até mudar esses valores aqui, ó. Desabilitei. Outro detalhe muito importante, a gente ligou o fan em todos os momentos. Como é um perfil para PLA, eu não vou colocar mínimo fan speed aqui, vou colocar 100%. Eu quero o fan ligado o tempo inteiro, 100% na peça toda. Não quero que fique mudando, então a gente vai deixar assim a aba de resfriamento. Outro detalhe que me perguntam, você deixa desabilitado pelas primeiras 3 camadas? Sim, tá? Eu deixo desabilitado para que não tenha muito warp e não comece a mandar fan na primeira camada, por exemplo. Então quando ele passa das 3 primeiras, aí começa a resfriar a peça. Na aba avançado, o que tem para a gente ver é basicamente aqui só o tipo de filamento. Quando a gente vai dar a nomenclatura lá do nosso arquivo, isso aqui pode aparecer, eu costumo puxar, tá? Então você pode colocar se for um flex, se for um ABS, como é o PLA, eu vou manter assim. E por fim, nós temos aqui a aba de Retraction. Acho que esse aqui é o grande objetivo, é o nosso alvo nesse vídeo, tá? Muita gente tem pedido como é que eu configuro, quais são os detalhes. Então eu vou mostrar para vocês, a gente vai analisar agora um pouco da movimentação da impressão, né? Nesse próprio fatiamento aqui que a gente vai fazer em relação à retração, movimentos de travel. E antes disso, um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Muita gente configura a retração aqui, ó, no Machine Limits, no Extruder, tá? Na configuração de impressora.
que acontece? Você vai ter sempre que ficar alterando a retração aqui de acordo com o filamento. Se você criar o seu perfil de filamento com a retração aqui, quando você já mudar pro, sei lá, do PLA para o PETG, quando a gente criar outro perfil aqui, vai estar salva a retração para aquele filamento. Então, eu prefiro criar perfis de filamento. Assim, eu posso criar diferentes perfis até de PLA. Posso colocar um PLA Silk, um PLA preto, PLA, sabe, da marca tal, da outra marca. E aí você vai colocando aqui perfis diferentes com a retração que você já testou. Se você colocar na impressora, você sempre vai ter que estar alterando. Aqui não, é só você criar perfis e salvar sua configuração. Então eu recomendo que você use aqui a aba Retraction em Filament Settings, ok? Então vamos habilitar a retração, comprimento, a gente vai colocar aqui 1.5, impressorinha Direct Drive, Tycon Slim. Vou colocar Retraction Speed 50 aqui, um padrãozinho que eu uso também. E já vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Vou mudar aqui a visualização, Feature Type. Agora eu vou habilitar o Travel a princípio. Então, ó, todos esses pontos seriam os possíveis locais em que a gente vai ter fiapinho. Ó. O bico vai sair daqui, por exemplo. Ó. Olha só o que acontece. Ele faz essa primeira a pontinha da cauda, ó, e daqui ele vai lá para outro ponto. Ó. Então ele sai daqui e vai para cá. É aqui onde ele costuma deixar um fiapo. Então se a retração não estiver certinha, fica um stringzinho, um fiapinho nesse caminho. Então vou habilitar, além do Travel, o Retraction também. Então todos esses pontos rosa, ó, Retraction, é onde acontece a retração. Então vamos dar uma olhada de novo. Então aqui, ó, ele fez o perímetro, ó, vai desenhar o perímetro, tudo certinho. Fez, ó, parede externa. Agora ele vai fazer o enfio, repara, ó, fez o enfio. Opa, retração, ó, dá só uma olhada. Aqui teve a retração. E ele foi lá para o outro lado. Aí lá ele continua a extrusão. Então é nesse momento que acontece a nossa retração. O que vocês precisam ter em mente? Deixa eu até focar aqui para vocês prestarem bastante atenção. Escreva isso aí, ó, vou deixar aqui ó, em letras garrafais se for preciso. A retração, ela precisa acontecer o mais rápido, agora sim, ó, negrita, possível. A retração precisa acontecer o mais rápido possível. Não é que você vai fazer o mais rápido que der, o mais rápido dentro das possibilidades que a sua impressora alcança. E o que eu quero dizer exatamente com isso? Você vai usar a velocidade mais alta, que não prejudique a sua peça. Então 50 mm, 60, você vai testar essa velocidade de retração, que não deixe sob extrusão na sua peça, que não gere estresse na sua extrusora. Você vai ver pelo barulho dela ali, se está estressado, se não está. Você vai ver se não está deixando na costura sob extrusão. Então você testou, beleza. Depois disso, aí você vai ver a mínima distância possível que não deixa fiapos. Esse é o principal segredo da retração. Tem gente que acha que a distância mais alta possível... Ah, vou tirar o filamento do bico, vou puxar o filamento para fora na hora da retração. Isso faz com que ela demore mais, porque é mais distância para puxar e tirar do hot end, tá bom? Então o bicão vai ficar lá parado, esperando a extrusora puxar, aí ele vai se mexer e aí depois vai devolver. Isso faz com que demore mais. E durante essa demora, escorre a pontinha de filamento ali, um restinho do bico e gera o string. Então o que a gente quer? Fazer com que essa retração tenha uma alta velocidade, puxe o mínimo possível de filamento mais rápido para ela já se movimentar e continuar extrusando. Então, esse movimento o mais rápido possível. Então, presta atenção comigo. Antes da gente continuar a configurar a retração, perceba esse movimento. Cara, presta muita atenção nesse movimento. Ó, tô depositando material. Isso aqui é o bico da impressora. Fez aqui o enfio, retração. O que determina, ó, a rapidez nesse caminho aqui, porque a gente vai puxar o filamento. A retração é uma puxadinha do filamento do bico. Então, puxei um pouquinho e vamos movimentar. O que ajuda a determinar a rapidez desse movimento para não dar tempo de escorrer material aqui? É a velocidade de travel, daqui em speed. Então, você vê que uma das configurações mais importantes de retração não está na aba Retraction. Coloca isso na sua cabeça. Uma das configurações mais importantes de retração não está aqui. Está aqui ó, em velocidade. Olha só o que eu estou usando na Tycon Slim, 130. Isso aqui já foi velocidade testada. Eu usei realmente essa velocidade.
tá bom? Você vai testar de acordo com a sua impressora. Tem máquinas que você vai conseguir chegar apenas até 100, 120. Na Viper, por exemplo, eu uso até 150. Então isso depende do peso aí do conjunto, se é Direct Drive, se não é. E na Tycoon Slim, mesmo com o Direct, bem pesadão, eu consigo fazer 130 de boa. E resolvi até mostrar para vocês aqui a retração rolando na Tycoon Slim. Veja só como o movimento é rápido, a puxadinha de material também. E fiz até um câmera lenta, você vai ver agora, ó. Na hora que ele for dar uma puxada, o bico para, ó, puxou, aí movimenta, depois ele dá mais uma micro paradinha ali e devolve. Por isso que é muito importante sincronizar os 3 movimentos. E agora você já entendeu a movimentação básica que compõe a retração. Eu vou te dar uma dica final para alguns casos mais específicos. Algum PLA que tenha qualidade um pouco superior, sei lá, ele flui com mais facilidade ali pelo bico. PETG é um filamento mais chatinho, costuma ter essa característica aí de deixar blob, deixar fiapo. Então a gente ainda tem uma carta na manga. Na aba aqui de Retraction, a gente tem essa opção Whip Wire Retraction. Então eu vou habilitar ela, a gente vai fatiar aqui de novo a nossa peça e eu vou habilitar para a gente enxergar esse whip aí, tá bom? Perceba só o que vai acontecer agora, antes da retração. Fizemos aqui, ó, parede externa, ó, tá depositando o material, vai fazer o enfio, agora é que vem o segredo. Olha isso aqui, ó. O whip, ó, ele é representado por essa linhazinha amarela. E ele é um movimento similar ao travel. Ele ocorre sem que haja a deposição de material. Então, esse movimento, a impressora para de mandar filamento, a extrusora para, aí ele faz essa jogadinha aqui, entendeu? Ó, depois que ele terminou de extrudar ali, ele vai fazer esse movimento como se fosse uma limpeza. Ele vai passar o bico por cima de onde já estava impresso. E aí ele faz uma limpeza, depois rola a retração e aí o bico se move. Isso aqui também pode ajudar muito em caso de filamento que está ficando aquele fiapinho de nada assim, de string, que você não consegue resolver de jeito nenhum. Você fala, cara, não consigo ajustar a retração. Talvez é só essa limpezinha aqui que vai resolver. Talvez já esteja ajustadinho ali, sua distância, velocidade, tudo já certinho, para não comprometer a costura, para não rolar a subextrusão, e ainda assim fica aquele fiozinho de cabelo. Muitas vezes pode ser que só a limpezinha dessa aqui já resolva. E aí vai rolar a retração, faz o travel e, cara, a peça continua, tá bom? Então essa é uma última cartada na manga aí para você conseguir melhorar ainda mais sua retração. Agora que a gente já conversou sobre retração, travel, tudo mais que a gente precisava, quero mostrar mais uma opção aqui que ajuda demais, né? Não tem mais a ver agora com string nem nada, mas tem muita gente, eu vou até mudar o arquivo aqui. Coloquei uma placa fictícia do YouTube aqui, modelei ela alguns vídeos atrás aqui, uma live fiz e tal. Tá vendo todo esse travel que acontece aqui na parte de cima da peça, ó? Quando ela tá depositando, e aí isso aqui costuma riscar a peça de algumas pessoas aí. Já vou ser bem claro, tá? Eu não tenho esse tipo de problema assim tão comum. Em algumas peças aparece esse risco, mas aí eu deixo pra lá. Mas na maioria não aparece, desde que a sua impressora esteja niveladinha, o frame dela também alinhado com a base, tudo ajustado, cara, o bico transita por todos os pontos sem deixar esses riscos. Mas se você quiser evitar isso na sua camada de topo, a gente tem essa opção aqui, ó, Lift Z, que é elevar o Z. Então sempre que for fazer um travel, ele vai subir o bico e aí vai para o outro ponto. Eu vou colocar um valor bem alto, só para ficar mais claro de enxergar, tá? O ideal, já vou deixar aqui bem claro, seria 0.2 ou 0.24, tá bom? São bons valores aí, similares à altura de uma camada. O bico vai subir, tá? Mas eu vou colocar um valor gritante só para a gente ver o exemplo. Agora que a peça está fatiada, dá só uma olhada no que ela faz, ó. Sempre que ela vai fazer um movimento de travel, ela sobe 1 milímetro antes, ó. Tá vendo ali? Ela tá subindo aqui, ó, nesse ponto antes de ir para o outro lado. Isso vai fazer com que o bico, antes de se mover e sair riscando a sua peça, ele suba e depois faça o movimento. Ó, isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele tá aqui, ó, subiu, tá vendo isso aqui, ó? O bico sobe e aí ele se move lá para o outro lado, entendeu? Aí depois ele continua, tá certo?
Quando você estiver se preocupando apenas com esses riscos, eu recomendo que você selecione aqui a altura que isso vai acontecer. Ó, aqui, ó, Lift Z apenas, né, acima de, sei lá, 6.5. Então repara aqui, ó. Ele vai fazer isso na camada de topo, mas não nas demais camadas, ó. Então ele continuou fazendo na camada de topo, mas ó, nas camadas de baixo, ó, não. Então ele não está elevando. O bico sai de um canto para outro, tal, sem fazer esse movimento de subir. Eu não gosto de habilitar essa opção, tá? Eu vejo que a impressora se estressa demais, né? Subindo o Z ali e tal, desce o bico o tempo todo. Não curto. Mas se você quiser evitar e já nivelou, não tem mais jeito mesmo, você pode usar ela. Outros casos que também se faz útil é quando você está com alguma peça muito fininha e aí o bico bate, arranca ela da mesa, ou está batendo e está quebrando. Aí você pode usar esse Lift Z para ele se movimentar sem danificar a sua impressão, sem que você perca repetidas vezes aí. Então você pode usar tanto aqui, ó, Only Lift acima de uma determinada altura, como também abaixo. Tá? Então se eu colocar aqui apenas abaixo de 3 milímetros, olha só o que vai acontecer. Quando eu fatiei, ó, eu coloquei aqui, ó, apenas abaixo de 3. Dá só uma olhada, ó. Abaixo de 3 milímetros ele vai fazer. Tá vendo? Olha aqui, ó, a altura que ele vai subir o bico. Ó. Agora, acima de 3 milímetros, ó, o movimento já fica na altura da camada. Você também pode combinar os dois, tá? Então, sei lá, você vai colocar aqui, apenas quero que aconteça acima de 2 e abaixo de 5, por exemplo. Então, vamos fatiar. Acima do 5 não está acontecendo, mas abaixo está. E ó, abaixo do 2 não acontece, mas acima sim. Tá vendo? Ó? Então só entre 2 e 5. Foi o que a gente falou para o fatiador. Isso aqui vai ser útil quando você tem uma peça que a região crítica dela é só num ponto específico. Aí você ativa o Lift Z só naquela altura ali daquele ponto, tá bom? Então é muito versátil, você consegue fazer muita coisa. Eu não uso essa função, mas para você que está tendo esse tipo de problema, vai ser uma boa. Eu vou manter assim, basicão, e esse vai ser o nosso perfil de PLA. Tá? E com Slim aqui, já vou mudar agora, né? Slim PLA. Vou colocar aqui e já salvar pra gente. Bom, galera, foi isso que eu tinha para passar para vocês aqui de retração, né, da aba de filamentos como um todo. Espero muito que você tenha curtido esse material até aqui. Acho que essa aula ficou muito completinha, muito bem feita também. Já pedi para você se inscrever, deixar seu like. Acho que agora a gente merece ainda mais. Então, se você não fez isso ainda, faça agora. E eu quero te fazer um outro convite. Você vai deixar um comentário nesse vídeo para a gente decidir qual será o nosso TCC. A gente vai fazer uma aula final agora usando todos esses conhecimentos dessas aulas que tivemos juntos para fatiar uma peça. Então você vai mandar aí. Lembrando, isso não é um desafio, não é para você mandar as peças mais complexas do mundo, mas é uma peça aí que você gostaria de ver aplicado aí os meus conhecimentos, tudo que a gente aprendeu junto. Então a gente vai fazer um vídeo fatiando essa peça. O que eu faria de suporte, se eu não colocaria suporte, se dá para imprimir ela sem, o que a gente faria aí de retração e tal. Então vamos combinar tudo que a gente aprendeu e fatiar uma peça em forma de vídeo. Vai ser nosso TCC das aulas do Prusa. Deixa seu comentário aí com o link ou com o número para baixar no Thingiverse com a sugestão da sua peça. No mais, espero que você tenha curtido nossa didática até aqui nessa jornada. Continue conosco, tem muito conteúdo fera vindo por aí e até a próxima.